Boa noite. Bom, quem está aqui já acompanhando, manda aí uma mensagem de que consegue ver e ouvir bem, tá bom? Vamos lá, estou tentando primeiro ajustar para poder chamar os amigos aqui. Então só mandem aqui para a gente uma mensagem de que vocês estão ouvindo bem e vendo bem. Boa noite, Rosemary. Tudo bem, Ana? Como é que vai? Alegria te ver aqui. Muito bem, professor Ricardo. Bom, o pessoal está entrando. Vocês conseguem ver, ouvir bem ou precisa aumentar um pouquinho mais? Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo bem? Perfeito. Então tá bom. Deixa eu chamar os amigos aqui. Já estão todos esperando. Deixa eu ver aqui para lá. Vamos lá. Vamos chamar aqui o Edmilson. Ok. Maravilha. Então, vamos ver. Já mandei para ele aqui também. Vamos ver se eu consigo ver também aqui já o Aloísio e o Taiguara. Olá, Edmilson, tudo bem? tudo certo? Maravilha, meu amigo. Vamos lá, estou só chamando aqui o Aloísio e o Taiguara. O Aloísio já mandei. Deixa eu ver quem que mandou aqui. Ah, beleza. O Aloísio, maravilha, ó. Oi, meu querido, tudo Show. bom? Maravilha, É, Aloísio, tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Edmilson, meu amigo, tudo bom? Tudo bem, tudo Olha, certo. Uma honra estar com vocês maravilha. essa noite. Ah, vai ser Cara, muito que bom, vai ser benção. muito bom. Deixa eu chamar o Taiguara. Ah, o Taiguara aqui. Ok. Mandei já o convite para o Taiguara. Vamos lá. Vamos ver se todo mundo também nos ouve e vê bem aqui. Perfeito, Taiguara. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Ó, Boa noite. sensacional, hein? Ó, sensacional. Estou vendo aqui que pelo menos é, dá para ouvir bem e dá para ver também muito bem também. Aí eu fiquei em dúvida como é que eles iam conseguir nos enquadrar aí, 4 pessoas, mas eu acho que ficou melhor do que o enquadramento com duas Com pessoas. duas, exatamente. Eu também Não é? achei, ficou muito bom. Ficou bom, ficou muito bom isso aqui. Ó, o pessoal que está entrando aí, pessoal, aproveita e faz o seguinte, tira uma foto aqui, ó, e manda o pessoal, chama o pessoal aqui para essa live, tá? Nós estamos começando aqui agora. É a primeira vez que estamos estreando, fazendo uma live aqui com 4 no Instagram. O Instagram agora abriu essa possibilidade, né? Então, enquanto não me bloqueia, ou o Edmilson, ou o Taiguara, a gente vai usar. A gente tem essa possibilidade, então, maravilha, né? Então tá bom. Deixa eu só ver aqui. Vocês acham que a gente deixa aqui os comentários abertos? Vocês querem que feche e abre depois? Atrapalha vocês na hora de falar? O que vocês acham aí? É Manda aí, o que isso, você acha? é isso que eu estava dizendo. Eu acho que ficou melhor enquadrado com 4 pessoas do que com duas, porque os comentários não estão atrapalhando, É, impressionantemente. Ah, Verdade. estão ali abaixo, né? Não fica no rosto da pessoa. É. Exato. Ah, muito bom. Então tá bom. Então não vamos Vamos deixar aí rolar por muito enquanto. não. O povo tá aqui, daqui a pouco tem gente que vai percebendo aí. Edmilson, se você consegue, eu não sei se eu estou com outro celular aqui também. Vou mandando aqui a mensagem para o pessoal poder ver que já começamos a live também, tá bom? Bom, o tema é engenharia social. E a gente resolveu falar sobre esse assunto, para quem está entrando aqui. Não é que a gente pensou para falar sobre engenharia social, é que a gente estava batendo um papo, né? E todos os temas que a gente estava conversando, as últimas 2 semanas, tivemos lá eu e Edmilson juntos em Ponta Grossa e em Betim, e a gente conversando assuntos relacionados à igreja, relacionados à fraudemia e tudo que está rolando agora e tal. A gente falou assim, a engenharia social ela é aquele fio condutor. Você vê assim que em todas as coisas que a gente estava conversando, existe uma ferramenta de poder, existe manipulação, existe um cenário muito restrito
em que as pessoas não conseguem enxergar além desse cenário que lhes é proposto, que lhes é propagado, melhor dizendo. Então, elas não têm um campo de visão maior, falta um certo conhecimento, falta entender uma série de elementos para poder, inclusive, analisar melhor certas coisas que estão acontecendo. Inclusive, principalmente agora com a igreja também, né? Professor Então, Felipe, me diga, permita Taiguara. só, o pessoal aí tá ao contrário de nós, eles estão pedindo para fechar os comentários. É, eu ia Ah, comentar isso. Vários aí pediram. Então, o povo perfeito, quer. então tá bom. Então, ó, pessoal, desativar os comentários. Aí, quando chegar mais lá para frente da live, a gente abre os comentários, abre pergunta. Então, segura a pergunta e você joga a pergunta para depois, tá bom? Bom, para a gente entender um pouquinho de engenharia social, antes de a gente falar da nossa realidade, né, acho que a gente pode um pouco explicar a ideia, né, o significado disso. Porque, no meu caso, há pelo menos 25 anos atrás, por conta de ser casado com uma pessoa da área da saúde, e que lida com a questão do aborto, quando a gente começou a ver literatura que explicava que por trás havia algum interesse financeiro, era muito difícil para a gente poder enxergar, naquele momento, o que alguém ganhava com o aborto. E que existia muito mais coisa por trás dessa história. Então, claro que de lá para cá, 25 anos, não foi o único tema que a gente estudou, mas quando a gente adentrou para ver realmente o que era a questão, você acaba sentindo uma liberdade, porque você sai daquela esfera da casuística, né? Porque existe uma questão, existe uma mulher que está sofrendo, ok, mas o problema é que quando chega na mídia e de repente você vê um país aprovando, outro país aprovando, o pessoal não consegue entender aquela movimentação de poder por trás, esses elementos. E a mesma coisa que estava acontecendo nessa história, por um fato da minha vida pessoal, minha esposa da área da saúde, eu assisti isso depois, a Luísa também, todos nós aqui, nós quatro assistimos muito, mas eu me lembro que a Luísa também participou de audiência pública sobre a questão de gênero, e não tem como entender a questão de gênero sem entender engenharia social. Isso é impossível de você entender. Senão você vai cair na casuística, você vai ficar, mas aquela pessoa, e aquela situação? Então, jogo a bola para a gente bater papo sobre isso aqui, para o pessoal poder entender engenharia social, né, o significado disso no nosso dia a dia. E aí eu coloco o tema para a gente bater papo mesmo, né? Então, cada um fala na hora que quiser falar. Aloysio, eu citei você por causa da questão de gênero. Como você aqui deve ser o mais velho da gente, você deve estar com uns 70 e poucos anos de idade, pelo menos 60 anos. Pera um pouco. Muito obrigado pela apresentação, foi ótima. Pode dar um recado para a esposa. Valesca está dizendo... Cadê ela? Tá me ouvindo? Ela está ali. Ela está dizendo que a live não está aparecendo onde, meu amor? Não deixa a gente entrar na live. Ele está dizendo que o Instagram não está deixando... Estamos com problema para carregar essa live. Não está deixando as pessoas entrarem na live. Está dizendo que está com problema Não para carregar. acredito nisso, gente. Que Alguém está sensacional. falando Que eu não sei se é um problema só aí ou não, mas aqui está crescendo o número de pessoas. Saiu de... Tava em 400 e agora já está 650. pessoas participando, mas eu não consigo entrar. Diz que dá problema para carregar o vídeo. E você está Sim, tentando tem entrar uma- por onde? Pelo outro perfil, mas Sim. é difícil. É porque ela está tentando entrar por outro perfil e disse que não está conseguindo. Tá. Eu não consigo, deixa eu ver. Então, eu estou vendo aqui, seguinte, que um amigo meu falou, Felipe, você não pode esquecer que você estava naquele gancho, aquele meio bloco lá do Instagram, e aí você fica como que um sombreado, assim. Então, tem gente que não consegue enxergar o perfil direito. Pode ser que também seja um pouco isso, que ainda estou passando por essa situação aqui, mas aí quem está vendo aí vai tentando. Passa para os amigos e a gente vai conversar. E, bom, manda um abraço para a Valesca, né? Sei que ela está aí do Mandando um lado. abraço, mano. Mande outro para todos. Mandando outro para todo mundo. Abraço. Maravilha. Bom, passada a brincadeira, Luiz, manda bala. Então, alegria imensa estar com vocês. Taiguara, meu querido. Edmilson, meu querido amigo. Felipe Nery, meu querido amigo.
É uma alegria estar aqui com vocês. Veja, a cada dia parece que a coisa fica mais urgente. E aí nesses momentos de urgência, eu sempre cito aquela frase que Olavo cita muito, que é uma frase de Goethe, que é urgente ter paciência, né? Então, assim, eu tenho refletido muito sobre essa situação que a gente está vivendo e cada vez mais eu tenho a convicção que efetivamente as pessoas não estavam preparadas para isso. E tem a ver com todo esse introito que você fez. Porque existem coisas, existem movimentos que vêm sendo feitos por agentes ao longo de décadas, de séculos, e as pessoas simplesmente isso daí está bem além do imaginário das pessoas, do horizonte de consciência das pessoas, né? E para entender muito do que estamos vivendo, a gente tem que entender esse movimento. Por quê? Porque grande parte disso daqui que a gente está vivendo, de toda essa loucura, tem como causa eficiente exatamente isso que a gente está tentando explicar. A gente já vem falando há um bom tempo aí, tentando alertar as pessoas disso, mas assim, é muito... Assim, cada vez mais a gente entra num sentimento de frustração, porque de fato as pessoas ou não querem ou não conseguem, estão meio que travadas, entram naquele bloqueio psicológico de não, isso é viagem, isso não é teoria da conspiração, é isso. E, no entanto, você mostra documento, você mostra livro, você mostra, e às vezes, e tem outro lado do bloqueio psicológico. Às vezes o negócio é tão cabeludo, o negócio é tão feio que o cara trava, o cara diz, não. Talvez sejam as situações mais bem documentadas da história. E as pessoas dizem, não, isso é muito horrível, eu não quero acreditar. Ponto, é isso. Esse é o outro lado. Porra, não é ruim demais. Exato. Não pode ser verdade. O cara muda a chave, vai dormir, no outro dia vai tomar café com leite e toca uma terceira e vamos embora. E o negócio cada vez mais complicado. Pô, vai faltar o quê? Bater na sua porta? A porta já foi arrombada. E o cara ainda está lá, enfim. Veja, engenharia social. É como o Taiguara acabou de dizer. Veja, documento. E assim, a gente já vem falando e vem mostrando documento em cima de documento em todas as oportunidades que a gente tem tido. Então, assim, é um negócio que não tem mais o que estar discutindo. Há vamos dizer, um movimento, um esquema, há agentes que estão preocupados e estão, vamos dizer, dedicando boa parte do seu tempo, do seu dinheiro, do seu poder, enfim, de suas energias, com o que a gente vem chamando, o que se consagrou como engenharia social, que é uma tentativa de controle das ações, controle da história, vamos dizer assim, né? Mas o grande problema é que para controlar a história você tem que controlar as pessoas. E para controlar as pessoas, faz-se necessário que as pessoas sejam controláveis. Só se controla quem é controlável. Só se manipula quem é manipulável. Esse é o primeiro problema que os caras têm, que os caras enfrentam. Entre outros, né? Porque isso aí já faz pelo menos uns 150 anos que os caras já vêm com essa tentativa aí. E são várias dificuldades que vêm sendo transpostas, vencidas, mas uma das dificuldades, e talvez esta seja a grande dificuldade, seja o problema da liberdade humana, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Que o ser humano ele tem dentro de si uma determinada potência que o faz incondicionado às suas circunstâncias. Ele tem essa possibilidade de transcender se ele realmente agir enquanto ser humano. Então, assim, em todo o processo de engenharia, nesse esquema, nesses movimentos geopolíticos, eles precisam
rebaixar o ser humano a um status de subhumanidade, né? Ou seja, transformar o ser humano numa espécie de bicho, de um macaco mais inteligente, não é? De modo que este ser humano que tem dentro de si uma potência que o inclina para a transcendência e, portanto, incondicionado às circunstâncias, ele pode dizer aquela palavra mágica que é linda, que é não. O ser humano pode dizer não. Essa palavra é fantástica, né? Ele pode dizer não. O cachorro, o leão, o tigre não pode dizer não. Quando o instinto grita, ele obedece aos instintos, nós não. Então, assim, a primeira dificuldade desses caras é exatamente quebrar no ser humano isto que ele tem dentro dele. E vamos dizer, é o distintivo de humanidade. Condicionando o ser humano, o tornando condicionado, quer dizer, aos instintos. O gênero é isso, a gente sabe. Não é? É utilizar o instinto sexual para escravizar o ser humano naqueles impulsos, dentro daquela lógica, e pegar isso daí e transformar como uma ferramenta de engenharia social, de poder de manipulação da sociedade. É isso. Então, assim, a ideia de engenharia social nada mais é que a tentativa e o projeto que já vem sendo aplicado. Isso não é um plano não, o negócio vem sendo aplicado já há décadas, há mais de um século, de manipulação e controle da sociedade, portanto, manipulação e controle das ações humanas. Para isso tem que tornar o ser humano manipulável. E aí entra todo um jogo de psicologia, de psiquiatria. Porra, desde a década de 30, década de 20 e 30, surge o negócio lá do behaviorismo, né? E aí, como leitura do ser humano, enquanto a chave de leitura do ser humano é o comportamento, é o seu comportamento, né? O cara reduz o ser humano a praticamente isso, grosso modo, e aí isso acaba enveredando por um caminho de não basta só a gente entender o ser humano, a gente vai utilizar esse conhecimento para manipular o ser humano para que ele faça, haja e para que ele caminhe para onde a gente quer que ele caminhe, né? Ou seja, para que ele contribua com o nosso projeto, né? Sem saber o que está fazendo. Então, isso aí está muito bem documentado, não há notícia, não há mistério mais nenhum disso daí, né? Então, já tem mais de 100 anos nessa brincadeira. Isso que você está mencionando, só para, de repente, citar para quem não tem nada de conhecimento que está aqui nessa live, um livrinho bem assim, básico para começar, bem simples, mas que coloca direitinho as ideias, é um livro do Pascal Bernardin chamado O Maquiavel Pedagogo, e ali o livro vai falar sobre, vai ter até um capítulo sobre as técnicas, né, utilizadas, técnicas psicológicas utilizadas para mudança comportamental, e inclusive uma delas, bem interessante, é sobre técnica de engajamento. Aquela é uma das que eu acho sensacionais, porque eu acho sensacional no sentido de ver como eles analisam a coisa e utilizam, né? Porque aquilo é absurdo, né? Porque você vê que a sacada deles qual é? É que você tem que ter a sensação de que você é livre. Porque se você fosse contrariado, você percebesse isso, você rejeitaria. Então eles utilizam de meios para você pensar que você continua livre, mas você vai fazer justamente o que eles querem que você faça. Então pode ser que não seja tão aparente na hora. E essa técnica utilizada, inclusive em marketing, utilizada em muitos meios, né? Eles dão vários exemplos ali naquela obra. E aqui também, porque você vê que a pessoa hoje em dia, ela se vê, não é que a pessoa concorda, ela se vê, ela já absorveu, sem perceber que ela absorveu o pensamento, o comportamento, e aí ela, não, eu sou livre, eu estou entendendo tudo, a Globo me ensinou todas as coisas, então agora eu sou livre, ninguém está me mandando fazer nada. E aí ele vem justamente falar o mesmo discurso de todo mundo. Eu acabei hoje mesmo,
uma moça lá me xingou aos montes lá no direct do Instagram, né? E falou, o sangue das pessoas que estão morrendo está na sua mão, né? Então, aí eu, A aí eu falei, gargalhada do Aloysio foi a melhor. aí eu falei para ela, eu só escrevi assim, bom, como diz o ditado, né? Sabedoria, né? Com louco a gente não nem discute, né? Falei, então, vou seguir o ditado de sabedoria. Um abraço, querido. Você não quer enxergar, né? A pessoa não te pergunta, entendeu? Mas, enfim, era só para poder colocar dentro do que você está falando aqui, que existe muita técnica, as pessoas não conhecem essas técnicas, que eles utilizam essas técnicas contra a gente. Utilizam Isso, todos os momentos, né? isso. Manda ver aí, Guilherme. Não, Fala, Eduardo. puxando esse gancho, uma das coisas aí já está mais do que provado, cientificamente, inclusive, ó, até muitos analistas dizem que o lockdown não serve para nada, que o lockdown, na verdade, gera um próprio genocídio, porque as pessoas que precisam trabalhar no dia para comer à noite, elas estão perdendo essa possibilidade. Então você está diminuindo a população de certo modo e a população pobre, que é o que sempre os engenheiros sociais quiseram. Então essa defesa, essa defesa é totalmente irracional. E as pessoas elas percebem isso de certa maneira, mas por conta do contexto onde elas estão, muitas vezes elas ficam em silêncio, elas ficam caladas e não querem quebrar aquela espiral por medo de serem acusadas de negacionistas, sei lá o que o pessoal chama hoje, porque você está dando uma outra ideia ou você está apenas questionando se essa ação é correta. Então, o próprio Pascal Bernardin explica nesse livro com o conformismo, né, mostrando lá como que através da psicologia eles colocando as mesmas pessoas para falarem a mesma coisa, por mais que seja mentira, aquele que está sendo analisado ele fica com aqueles que está mentindo porque ele não quer ficar mal com os outros. Então eles desenham lá 4 linhas diferentes no quadro, colocam 9 atores para falar que todas, 4 linhas diferentes, de tamanhos diferentes, colocam 9 atores para falar que todas são iguais, e o 10º ali é para avaliar se ele vai ficar com o pensamento correto daquilo que ele está vendo, ou ele vai negar aquilo que ele está vendo, ou seja, vai negar a própria realidade para não passar vergonha com os outros. E o que ocorre é que 92%, se eu não me engano, acaba ficando com os 9 atores. E por isso, hoje, falar sobre engenharia social é muito difícil. Mas isso, eu lembrei aqui, enquanto o Aloysio falava, eu lembrei da encíclica que o Papa João Paulo II escreveu em 1995, a Evangelium Vitae, para falar sobre o aborto, que tem um dos números, eu não vou dizer o número exato aqui, mas depois outra pessoa fala, eu dou uma conferida aqui no documento no site do Vaticano, mas tem um dos números da encíclica aonde o Papa ele diz que há uma tentativa de controle por parte de organizações políticas, organizações culturais, organizações econômicas que querem, e daí ele coloca o conceito pela primeira vez da palavra cultura da morte, que querem gerar uma cultura de morte, que querem atacar a vida, a família e a educação. Então, para aqueles que estão dizendo, não, engenharia social isso não existe, engenharia social isso é coisa de maluco, de terraplanista, sei lá o quê. Veja, é o próprio Papa, São João Paulo II, que está dizendo isso, e ele percebeu isso quando iniciou a movimentação da tentativa de legalização do aborto pelos documentos da ONU qual é que foi aquela que foi na Conferência do Cairo. Isso, 1994. E daí como o Papa João Paulo II ficou sabendo que a ONU iria promover o aborto ali, os católicos
foram para cima, impediram, e daí ele teve que levar para um país, daí o pessoal da ONU teve que levar para um país comunista, levou para Pequim, e em 1995, na Conferência de Pequim, foi legalizado. Então, é importante a gente ter esses documentos, lerem esses documentos, porque é a própria igreja, o próprio Papa, alertando sobre isso. Um detalhe aqui eu quero passar também para o Taiguara. A gente não precisa ficar seguindo ordem, qualquer um pode falar em qualquer momento, mas um dos elementos que me lembro bem, é bem interessante nessa obra, que nós já citamos, né, do Maquiavel Pedagogo, que você falou do conformismo, é que a gente não pode também perder de ideia de que, como o campo das pessoas às vezes é restrito, por desconhecer sobre engenharia social, o que é normal é que eles utilizem muito de um certo poder aqui, que é, por exemplo, o Edmilson vem a público e fala uma coisa, aí vem alguém e começa a querer atacar. Mas como o Edmilson tem critérios bem fundamentados, né, e que ele sabe fazer um julgamento correto da coisa, então ele permanece firme e convicto das ideias. Mas isso não ocorre normalmente com as pessoas. Às vezes assim, por favor, me socorre, manda mensagem pelo Instagram. Olha, tem lá num grupo que eu estou participando, estão me perguntando e eu não sei o que falar sobre esse assunto. As pessoas não têm elementos. E aí, se você também não ajuda a pessoa, o que acontece? Ela já se meteu numa discussão, não tem elementos, Isso. é capaz de que ela seja silenciada. E também por um fator mais importante, que ela não quer passar vergonha. O medo de falar alguma coisa porque ela não quer passar vergonha, né? O que a gente chama de respeito humano, ou passar ridículo, o que seja. Isso daqui é uma das ferramentas de maior poder que eles têm na mão para silenciar as pessoas. Porque eles já conseguem chegar no imaginário de muita gente e aí quer silenciar todo mundo. Por quê? Porque você já sabe que ninguém quer passar vergonha, passar ridículo. Te põe na parede, põe lá uma câmera, e aí, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? É isso. Não, eu não sei, mas fica um pouco com receio de falar alguma coisa. Isso é algo que às vezes é desconhecido para as pessoas, às vezes até para olhar para si mesmo. Ela não quer passar ridículo. Na verdade, não é que ela vai passar ridículo, ela está com a verdade. Só que ao redor dela, parece que a maioria está pensando daquele modo. E aí fica acanhada. Isso é algo que é muito utilizado em engenharia social, porque desse modo silenciar as vozes, né, que estão aí tentando mostrar sementes de verdade, isso é muito importante. E talvez muita gente que está assistindo a gente aqui tenha essa sensação consigo mesmo. De falar, puxa, acontece comigo também. Então, eu espero que essa live, inclusive, ajude até nisso, né? Ajude a perceber esse tipo de coisa e saber que você tem que estudar, saber que você tem que entender para poder não cair refém dessas coisas, né? Mas acho que o Taiguara ia falar alguma coisa. Veja, essa questão da engenharia social é até, de certa forma, absurdo negar a existência da engenharia social, uma vez que ela é um fenômeno muito bem estudado dentro da psicologia, desde pelo menos Gustave Le Bon, que escreveu um livro chamado A Psicologia das Multidões, que influenciou Freud, que escreveu um outro livro também chamado A Psicologia das Massas e a Análise do Eu. Esses dois autores, Freud dispensa apresentações, né? Mas Gustave Le Bon era psicólogo e sociólogo, e a ideia dele, basicamente, nesse livro A Psicologia das Multidões, é de que as multidões são capazes de levar as pessoas a descer a níveis primitivos na civilização, porque as multidões emprestam às pessoas, né, a ideia do anonimato. Então, uma vez que você faz parte de uma massa anônima, os seus obstáculos são diminuídos. Portanto, colocar as pessoas num sentido de multidão faz com que elas percam a ideia de que são pessoas, a noção de que são pessoas. Elas passam a fazer parte de uma massa anônima e obstáculos éticos, obstáculos civilizacionais são imediatamente rompidos. Onde é que você vê isso? Você vê nas grandes revoluções esse tipo de coisa acontecer. Não é? Você vê isso acontecer lá com Robespierre, você vê isso acontecer
né, na Revolução Francesa, na Revolução Bolchevique, todos os momentos em que houve um frenesi, né, de uma multidão, em que as pessoas se perdem no anonimato, mas há um ponto interessante. No momento em que elas se perdem no anonimato, elas se entregam ao senso de multidão. Então, sair dali já não é mais uma opção. Porque quando você sai da multidão, que lhe emprestou o anonimato para você poder fazer tudo que você quis fazer, né, você é colocado diante daquilo que você fez. Então, sair da multidão e se enxergar como pessoa novamente, coloca você diante dos seus atos. Daí que a pessoa não queira mais sair de lá. Né? Então, esse tipo de coisa é bastante estudado na psicologia. E não só estudado, como, com o passar do tempo, passou a ser utilizado como ferramenta, né, de controle político e de marketing publicitário, de marketing e publicidade efetivamente. Né? Com o passar do tempo, uma outra teoria que se soma a isso aí, né, na verdade um experimento que se soma a essa psicologia das multidões, é exatamente o experimento dos cães de Pavlov, né, lá na Rússia. Né? Pavlov notou que os cães, quando submetidos a um estímulo constante, ele soava um sino toda vez que dava comida ao cão. Ele notou que, com o passar do tempo, ele não precisava mais dar comida ao cão para que eles babassem, ele só precisava soar o sino, porque o cão tinha associado o som do sino ao ato de comer. Então, bastava soar o sino e aquilo jogava a mensagem para que o cão exercesse o que chamou de reflexo condicionado. Né? Ele condicionou o reflexo do animal a um sinal sonoro. Veja, quando você junta as duas coisas, né? Quando você junta o anonimato e a psicologia das multidões com o experimento do cão de Pavlov, você tem uma ferramenta, né, magnífica, por assim dizer, para controle político e social, que é a Taiguara, seguinte. Taiguara, só para situar o pessoal aí na linha do tempo, essa brincadeira aí de Pavlov foi na década de 10 ali, salvo engano. Exatamente, no Então a início gente... do século XX. Foi. Então a gente já tem 110, 115 anos dessa brincadeira. Porque assim, o pessoal acha que não, isso é coisa nova, isso é... já tem 100 anos, pô. Pode continuar. Exatamente, exatamente. Não, então você tem aí essa quando você junta essas duas coisas, né? Você tem uma ferramenta, né, maravilhosa para o controle social, que é estimular reflexos condicionados nas multidões anônimas. Basta que você faça isso em grande escala. Como é que você faz isso em grande escala? Antigamente, talvez isso não fosse possível, né, realizar em grande escala, porém, hoje em dia, com a internet, é a coisa mais simples do mundo. Né? Internet e meios de comunicação permitem que as pessoas sejam submetidas a reflexos condicionados continuamente, numa escala, né, de proporções inimagináveis. Devido a isso, você condiciona os reflexos de todas as pessoas de uma multidão que é atingida por uma mesma, né, por um mesmo sinal que desencadeia aquele reflexo. Não é à toa que nós vemos todos os dias, né, gráficos de mortes, gráficos de mortes, gráficos de mortes, gráficos de mortes. A morte desperta o quê? A morte desperta uma reação de temor, isso é evidente. Né? Ninguém se condena por ter medo da morte. A pessoa se condena por não enfrentar a morte, é diferente. mas por ter receio de morrer, isso aí é algo natural. Né? Mas ser submetido continuamente à perspectiva de vou morrer hoje, vou morrer amanhã, vou morrer amanhã, vou morrer amanhã, não há esperança, não há esperança, não há esperança, não há esperança. Né? Quando você tira, nós sabemos aqui, né, o desespero é uma das paixões e o medo é outra.
É quando você tira a esperança das pessoas e você tira o gozo de viver e coloca no lugar disso apenas medo e desespero, é evidente que essas pessoas vão agir em manada com o anonimato que lhes é próprio, fazendo tudo o que seja dito para elas fazerem de forma a saírem daquela situação. Então, isso aí é algo, não é só que é bem documentado, é muito bem documentado como é que se utiliza essas coisas. Você utiliza isso para vender, você utiliza isso para difundir ideias políticas, você utiliza isso para mover revoluções, para mover massas, partidos políticos, etc, etc. Nas escolas. Nas escolas, exatamente. Exatamente. Então, pequenas atitudes, né? Pequenas atitudes que são agora impostas, né? Como um novo normal, impostas como com a regra da lei, né? A regra da lei agora, e que não podem sequer ser questionadas. Essas pequenas atitudes, elas não vão ser passageiras. Muita gente, infelizmente, eu tenho que dizer para a nossa audiência que isso não vai acabar. É preferível, né, que nós tenhamos em mente que as coisas, sendo bem realista e sendo bem sincero, isso não é uma visão desesperadora, porque a nossa esperança não está nesse mundo, a nossa esperança está em Cristo. Mas é necessário que nós tenhamos em mente que essas coisas não vão acabar simplesmente porque nós já temos uma multidão condicionada por elas. E quando já existe uma multidão condicionada por elas, o que vem depois é apenas questão de tempo, né? O caldeirão social atual, ele já permite situações muito radicais. E não vamos demorar a ver esse tipo de coisa acontecer. O caldeirão social na França levou a um Napoleão Bonaparte. O caldeirão social pós-pandemia de gripe espanhola no Brasil levou a Getúlio Vargas e ao Estado Novo. Então, esse tipo de coisa não vai parar de acontecer porque é conveniente que aconteça. Né? É conveniente que aconteça. Infelizmente, são muitos poucos, hoje em dia, que tentam utilizar a razão para ver essas coisas. Eu até brincava numa live que eu fiz um dia desse com o pessoal do Centro Dom Bosco, eu dizia que São Tomás ele aconselha na Suma contra os Gentios que nós conversemos com as outras pessoas que não compartilham da mesma fé, utilizando a razão natural, porque a razão natural com a razão natural todos devem concordar. Mas hoje em dia até a razão natural foi abolida, então não tem como a gente nem conversar não existe, com o respeito das pessoas. Exatamente. Não tem, não. Hoje a gente tem que selecionar os públicos que conversam, né? Mas, enfim, só para discutir esse tema da engenharia social que vocês estão falando e depois eu volto aí com novos comentários. Agora, isso aí eu creio que tem a ver com aquilo que eu pontuei há pouco, com o rebaixamento da condição de humanidade do ser humano, entendeu? Sem dúvida. Então, porque na medida em que as pessoas não mais agem ou reagem segundo critérios racionais, ou seja, utilizando as suas potências superiores, e uma vez que elas foram condicionadas a agir e reagir apenas a estímulos sensoriais, isso. Então, assim, toda e qualquer possibilidade de comunicação numa frequência racional se torna inviável. A palavra é logos, né? Aristóteles dizia, é isso que nos diferencia dos animais. Os animais, eles gemem, eles gritam, eles emitem sons na medida que eles têm reações sensíveis. Porém, o ser humano tem uma outra coisa. O ser humano, ele pode gritar, pode gemer, pode fazer tudo isso aí que o animal faz, mas ele tem uma outra coisa que é o logos. Exato. Ele tem a palavra, ele fala com o seu semelhante e reconhece o seu semelhante. Então, se você exclui o logos, acabou. Acabou isso aí. A pessoa só tem gemido, né, grunhido. Exato. E você vê que isso é o debate público hoje em dia. Né? Exato. Você que já esteve, né, Luiz, você, Felipe Neri, Edmilson,
Todos nós já estivemos aqui em audiências públicas relacionadas à ideologia de gênero. Todos nós já estivemos em momentos em que nós precisamos enfrentar justamente esse tipo de multidão anônima. Sim. E o que é que eles fazem? Só fazem grunhir. Só fazem grunhir. É o tempo todo é só isso, tá entendendo? Exato. Então, quer dizer, o Logos foi excluído da lei. Não há mais debate ali, só há grito, gemido. E o próprio debate, ele é construído em cima do sentimentalismo. Perfeito. Não se discute pontos racionais, se discute o meu lugar de fala. Se discute, você sabe o que a pessoa está sentindo, você sabe, você não pode falar sobre isso. Você não pode falar sobre isso porque você não está no meu lugar. Então é só sentimentalismo. Esse negócio do lugar de fala, acaba com qualquer possibilidade de diálogo. Porque é óbvio que eu só posso falar com outra pessoa estando a pessoa em outro lugar. Porque se a pessoa estivesse no mesmo lugar que eu não estaria aqui. Então é evidente que eu tenho que falar com a pessoa que está em outro lugar de fala e eu também estou no meu lugar de fala. É assim que duas pessoas se comunicam, meu Deus do céu. A vida inteira foi desse jeito. E as ações, para que elas sejam justificadas, precisa se construir um espírito que confirme, que dê fundamentos àquilo. Então, eu até mostrei para o professor Felipe, vi esse final de semana, uma youtuber famosa, com milhões de seguidores, coisa de videogame lá e tal, a mulher dizendo nos seus stories que quem não usa máscara não merece viver em sociedade, pois não sabe viver em sociedade. Então, veja que o discurso já está dando base para uma futura ação de que aquele que não está de máscara pode ser preso, porque ele não sabe viver em sociedade. Isso. Então, o bandido, o estuprador, ele tem que ser reconduzido à sociedade, mas o cara que usa máscara, esse aí, ele tem que ser retirado. Não, olha aqui, Edmilson. Desde que nós nos vimos, de que a gente viu isso daqui, de lá para cá, os decretos são impressionantes, assim, né? Ontem uma amiga, eu publiquei isso, uma amiga mandou, olha, eu moro aqui em Montes Claros, e aí restrição de combustível na cidade. Mas só que olha que detalhe, tá? É que na hora que eu vi, a mente chora e fala assim, nossa, mas que coisa absurda. O cara tem que comprovar para poder colocar o combustível. Multa para sair da cidade. A segunda coisa. Aí eu postei. Teve uma pessoa que escreveu, falou assim, mas você não está vendo o número de pessoas morrendo? O que você fala para a pessoa que o fulano fala uma coisa dessa? Não, claro, é o seguinte, ó, a gente vai entrar na sua casa, a gente vai matar você. Não, mas tudo bem, porque as pessoas estão morrendo, pode ser pro bem de todo mundo que me matem. Porque o que eles estão fazendo? O que você falou lá no início dessa live aqui, Aloysio, sobre supressão da liberdade, a questão da liberdade, nesse momento, não sei se as pessoas estão percebendo isso, invadir casa, né? O supermercado determinar o que você compra, combustível, agente de saúde pode entrar na sua casa, o espírito de denúncia, as pessoas denunciaram umas das outras, né? Quer dizer, as medidas do ano passado para cá, os governadores e prefeitos super alinhados, né? Vai que essa live chega até um deles, isso mesmo, o senhor está bem alinhadinho, tá? É impossível. O pessoal no Paraná ontem falava assim, olha, se o pessoal seguir direitinho, se vocês forem obedientes e melhorar, aí daqui 10 dias a gente muda, a gente vai abrindo gradualmente. Aí já mandaram uma nota hoje, assim, não, a gente vai estender até o dia 1º de abril. Né? Você tinha acabado de falar uma coisa ontem, já mudou de novo. Então, eles vão arrastar até quando? Não é? Então, é mais ou menos como alguns amigos meus falam, né? Olha, eu te mostro um ponto, eu te mostro o segundo ponto, e claro que ele vai chegar àquela conclusão. Você obrigatoriamente tem que chegar àquela conclusão. Uma pessoa não consegue chegar à conclusão. Mesmo tendo todas as evidências, mesmo você tendo quase que o quebra-cabeça inteiro pronto na tua frente, você fala, não é essa a imagem. Né? Não quero acreditar nisso daqui. Eu acho que esse é um ponto também a gente falar sobre a questão da supressão da liberdade que nós estamos passando aqui
Será que daqui a pouco, por exemplo, eu estava dentro do Uber, falando com o cara do Uber, ele falou, não, mas eu falei para ele, e aí, você vai trabalhar? Ah, não, nós somos serviços essenciais. Aí eu falei, não, cara, tudo é essencial. Não existe alguma coisa que não seja essencial. Porque se quebrar minha chave, eu preciso de um chaveiro. Se furar o pneu, eu preciso de um borracheiro. Todo mundo precisa de alguma coisa. Aí você vai determinar, aí você está deixando que o fulano determine o que é. Bom, essa história, quem quiser ver, é só ler lá o livro A História da Rússia e ver os cartões amarelos, para poder ver essencial e não essencial. Essa história é longa de essencial e não essencial. Mas o que está em jogo aqui é a supressão da liberdade. Isso. A tomada de poder que vem se agigantando e há um espírito de conformismo, como, mas tudo bem, é para o meu bem. Jogo isso para a gente bater papo em cima disso, porque as pessoas que me escrevem... Eu assim, mas professor, o senhor não vê isto? Eu falei, eu vejo isso, filho, é que eu não vejo só isto. Tem uma série de coisas que eu estou vendo. Eu vejo isso. Não, mas o curioso é que quando você vai tratar, e isso está sendo muito discutido atualmente, porque é só o que as pessoas falam, mas quando você vai pensar numa hipótese de tratamento, qual é a primeira coisa que se diz? Né? Não, mas isso aí vai ter efeito colateral. Mas isso aí tem efeito colateral. Mas isso aí vai causar não sei o que na pessoa. Né? Então, por isso, nós não vamos utilizar. Então, quando se trata de um paciente, as pessoas pensam no efeito colateral. E quando se trata de medidas que afetam a sociedade inteira, ninguém quer pensar nos efeitos colaterais. Ninguém quer pensar que aquilo ali pode... Ninguém quer pensar que aquilo ali mata pessoas, que aquilo ali, né, deixa a gente sem casa, deixa a gente sem... Você falou professor Felipe, falou do exemplo de um lugar que foi proibido, né, gasolina. Eu fiquei sabendo que no Piauí, no estado do Piauí, é proibido abastecer o carro no final de semana. É proibido abastecer o carro no final de semana. Mas veja que tipo de sandice uma coisa dessa. Né? Se eu precisar abastecer meu carro no fim de semana para levar uma pessoa ao hospital, que é a atividade essencial, então eu não posso. Eu não posso abastecer, porque o posto de gasolina no fim de semana não é essencial. Dado que as pessoas... A ideia que fundamenta a proibição é o seguinte, as pessoas andam mais no fim de semana. Logo, se elas não tiverem gasolina, elas vão parar de andar. Assim, eu não preciso nem pensar na ilogicidade desse tipo de coisa. Não, mas você está com lobo mau na tua cidade aí? Na minha tem aqui, no estado de São Paulo, tem um lobo mau. Porque às 8 horas da noite tem toque de recolher. Entendeu? Aqui tem 10 horas da noite. Às 8 horas da noite ele sai, então ninguém pode mais estar na rua. Das 8 às 5 da manhã é a hora que ele vem te pegar, entendeu? Aqui tem de 10 às 5 da manhã. Às 10 às... nessa questão de tratamento para evitar o Covid e tudo mais, as pessoas não... Né, o protocolo precoce esse não pode ser pensado. Exato. Esse não entra nem dentro da cabeça da pessoa, essa possibilidade, por causa dos efeitos colaterais, porque tomar remédio mata, faz mal, tendo aí quantas pessoas, inclusive eu sou um que tomei o protocolo precoce, peguei Covid, tomei o protocolo precoce, minha esposa. Eu também. Né, estamos aqui. Tá? Mas isso é negado. Mas, daí, ideias como a do presidente da Câmara de Canela, aqui do Rio Grande do Sul, que queria pulverizar a cidade de álcool em gel, isso aí isso entra na cabeça das pessoas. Entendeu? Como é que isso chega a esse nível? Porque o cara dar remédio é impossível. Agora, pulverizar a cidade com álcool em gel, não, isso é uma eficiência, entendeu? Isso é absurdo. É absurdo o que está acontecendo. Isso tem a ver aí, o que eu acho que o que a gente está falando agora. Teve uma vez que eu estava fazendo uma formação lá, aí aconteceu um negócio engraçado. Aí lá para as tantas, lá, eu perguntei, vejam só, falando desse problema da inteligência, né? Vejam só, por quê? Pessoal, vocês têm que entender o seguinte, razão é senso de... Aí não, é senso... Aí eu ia já concluir, é senso, todo mundo assim, unido fez, crítico! Eu digo, não, porra! É senso de proporção!
Razão Muito é bom. senso e proporção, não é senso crítico. Esse negócio é veneno marxista, né? O Exato. negócio lá da escola de Frankfurt, né? Isso. Mas o engraçado foi assim, é senso crítico, não é senso e proporção. Então, vê, as pessoas perderam o senso de proporção. Por quê? Porque o problema originário é aquilo que eu pontuei no início, rebaixamento do nível de consciência. Então, vê, hoje, se a memória não me trai, 17 de março é exatamente o aniversário da publicação do protocolo do Didier Raoult. Salvo engano, foi 17 de março de 2020. Então, veja, a gente está 1 ano da publicação do primeiro estudo incipiente, que foi feito com 20 e poucas pessoas, tá? Mas foi a primeira luz que foi lançada sobre esse negócio do coronga. De lá para cá, avançou-se muito em termos de pesquisas e de tratamento. Porra, e as pessoas simplesmente não conseguem avaliar o senso de proporção daquilo. Peraí, existe assim, depois de 1 ano, a gente tem várias certezas já. Então, pelo menos eu tenho, não é? Então, a certeza de que existe um problema, existe um vírus, que existe uma doença. Eu acho que isso tudo é certeza, né? Não dá para dizer, não existe vírus, não existe. Mas existe uma segunda certeza, que existe um tratamento. Existem vários tratamentos já hoje. Então, existe um problema, mas existe também um tratamento. Existem centenas de milhares de pessoas que fizeram uso desse tratamento. Vocês 3. Eu não. Aqui em casa ninguém teve nada. Eu já me abracei com gente que estava no outro dia, que foi diagnosticado não sei o quê. Enfim, eu já convivi diretamente com dezenas de pessoas. E até agora, se a gente pegou, não teve nada. Mas vocês Esse seu vinho aí que está aumentando Pode a ser, imunidade. pode ser. Eu vou reabastecer. É álcool. Toda live álcool. com a Luísa ele tá com vinho, né? Eu vou reabastecer já já. Não, se eu soubesse, Sim, eu tinha tá trazido um para mim. As pessoas... Pode ser que seja. As pessoas perderam senso de proporção. Então não é senso crítico, é senso de proporção. Pô, existe um tratamento, dezenas de milhares de pessoas fazem uso desse tratamento. Pô, pega uma bula. Eu peguei. Pega uma bula de qualquer remédio. Pega a bula da hidroxicloroquina. A bula é feita por advogado, porra. A bula é feita para livrar o laboratório das broncas. Mas pega a bula da hidroxicloroquina, vai estar lá, posologia. O pessoal que tem lúpus, posologia, tomar um todo dia, porra! Porra, o cara tem lúpus. A bula tá dizendo que o cara toma... A bula que é feita para livrar o laboratório de problema judicial. Um todo dia. Porra! Que negócio envenenado da porra é essa hidroxicloroquina? Tá entendendo? Então, assim, não tem. E aí é o seguinte, o pessoal perdeu o senso de proporção, é nível de consciência rebaixado. As pessoas precisam resgatar isso, que é razão natural, como Taiguara falou, porra. Precisa resgatar isso. Todos nós, seres humanos, temos isso que chama consciência. Todos nós temos essa potência ali dentro. E a gente só precisa fazer uso disso. Voltar a fazer. Peraí, vamos olhar a realidade. Existe um problema, mas existe tratamento. Esse negócio mata, mas não mata do jeito que o pessoal diz, porra. Não mata do jeito que o pessoal diz. Sobretudo se fizer uso do tratamento. Não chega a 0,5% de mortalidade. Que loucura é essa? Quer dizer, nós estamos abdicando de todas as nossas, quase todas, né? As nossas liberdades. Nós estamos permitindo e admitindo que qualquer governador, qualquer prefeito, qualquer pseudo-autoridade ou autoridade dite o que a gente vai fazer nos mais mínimos detalhes da nossa vida privada. E está abdicando de tudo isso em prol de quê? Em função de quê? Em função do negócio que, porra, tá bom, mas não é uma bola. Reflexos condicionados. Né? Exato.
e o detalhe. O que se falam de nós somos católicos? Ah, vocês, a igreja fala que vocês não podem isso, não podem aquilo. Vocês estão, sempre parece que dentro de um cercadinho de não pode, não pode, não pode, que mandam em você. Olha, estão batendo continência pro governador e agradecendo ao governador. Sim, o governador falou, ele quer meu bem. A moça me escreveu e falou assim, parabéns aí pro de Minas Gerais, e que falou, vai tomar tais medidas. Ela tá maravilhosa, ela tá super feliz de, assim, vai ficar em casa mesmo, não vai poder sair, do horário tal, por exemplo, se você chega de avião, eu vivo chegando super tarde, né? Aí eu vou chegar aqui em casa, de repente minha esposa está na casa da minha sogra, não tem alguma coisa para comer, eu vou pedir um delivery, não pode delivery. E aí? Vamos falar que eu esteja com hipoglicemia, não é essencial, né? Então tudo bem, eu estou passando mal, não tem problema, entendeu? Né? O vizinho, não, mas vizinho a gente não pode ter contato. Olha a loucura das coisas, entende? Só que tem um detalhe nisso tudo, é que nessa história de modificações comportamentais, existia, na verdade existe, eu não estou falando que ele não continua existindo, mas ele existe de um modo também que já passou por uma certa modificação. Quero trazer isso aqui para a gente conversar um pouco também. Taiguara tem uma situação para poder falar para todo mundo, que é sobre a igreja. Por quê? Porque em qualquer situação histórica, você tinha sempre tiranos, gente tentando tomar poder, dominação, prejudicando o povo, e a igreja levantava a mão e a coisa funcionava. E ia, mesmo que no tempo do arianismo, uma grande maioria cedeu à mentira, você tinha aqueles firmes. Na Revolução Francesa você tem bispos juramentados, ok, mas você tem aquele pessoal firme. Agora o que acontece? O que eu tenho recebido, eu acredito que o Edmilson também tem recebido. Não, mas o Bispo lá no Paraná, na região tal, ele pediu o lockdown. O outro fez uma nota, assim, por exemplo, acho que foi de Montes Claros, se não me falha a memória, o prefeito virou e falou assim, olha, vamos adiantar o feriado de Sexta-feira Santa, né? Aí, para esses dias agora. Aí o povo reclamou. Pô, como é que é? Não sei o quê, beleza, tá. Aí o bispo falou assim, não, o calendário litúrgico está mantido. Senhor bispo, você não entendeu. Pode manter o calendário litúrgico. O povo vai estar... O povo que não estiver em casa, né, o povo não vai poder ir, porque vai ter que trabalhar, porque essa cerimônia é às 3 da tarde, entendeu? Então, assim, a gente fala, não, hoje estou mantendo e tal. Não era assim que a igreja agia antes, entende? Então, as notas dos bispos de hoje, né, você não dá para generalizar, porque eu conheço alguns bispos, acho que todo mundo conhece aqui, eu não vou ficar citando o nome e tal, mas alguns que realmente mantêm firme na luta e tal. Mas tem vários que, claro, a gente só pode concluir, e eu falo aqui para eles, nós não somos burros, a gente consegue enxergar a realidade, que ou você não tem fé e a sua nota é permeada por materialismo, porque é o que você escreve, está preocupadíssimo com o corpo, mas parece que a alma não existe. Ou você faz parte do jogo, porque tinha bispos na história sempre fazendo parte do jogo, e isso não dá para tirar que faça parte do jogo também, entende? Ou então, assim, é um ignorante ao cubo, assim, entende? Porque fé, a gente nota as claras sobre o assunto. E aí você vê uma nota que, de repente, fala ao contrário. Não, olha, né? Tudo bem que você entre no restaurante, até pouco tempo atrás, antes de entrar agora, toque de recolher, a gente estava entrando no restaurante, assim, todo mundo senta na mesa, porque o vírus morre quando você senta na mesa no restaurante. Então, importante isso. É importante. Se a gente sentar, não pega. Não pega. Não pega. Então, o negócio é andar porque só passa a determinada altura. Exatamente. Não é? Cadeirante mas na igreja você não está sentado, Luiz? Você não está sentado assim? Então ele passa aqui. Ué. Exato. Aí ele fala assim, mas não, é que ele só pega na igreja. E de máscara, ainda mais. A igreja está de máscara. Mas é claro. Isso, mas é claro, eu vou jogar a bola aqui, quero que o Edmilson também fale um pouco sobre isso aqui. Enfim, é claro que a gente sabe que esse pessoal... olha, que está falando que tem 25 segundos restantes disso aqui. Pessoal, é o seguinte, a gente vai encerrar e vamos abrir isso aqui, porque esse assunto é muito importante, não tem como deixar para outro dia. Na hora que chegou a 1.000 pessoas. Foi mesmo. Olha,
Não, você que está assistindo aqui, ó, tem 10 segundos. Vai cair, eu vou chamar todo mundo E de vamos novo e a abrir gente outro. vai entrar para o tema mais Eu- quente do negócio.